O socialismo é o fantástico irmão menor do despotismo esclarecido, cuja herança ele quer recolher. Suas aspirações são, portanto, reacionárias no sentido mais profundo da palavra. E aí galera, aqui é o Rodrigo Ferrari, sejam bem-vindos ao meu canal, e nesse vídeo eu vou trazer o contraponto do século, Nietzsche contra Marx. É possível ser nietzscheano e marxista? É possível ser socialista e gostar do Nietzsche? Veremos no vídeo a seguir. Eu comecei com essa frase do Nietzsche sobre o despotismo esclarecido pelo seguinte: o primeiro assunto que eu quero tratar no vídeo é a relação do socialismo com a aristocracia. Ele diz assim: poderia muito bem ocorrer que os dignos, porém não muito inteligentes, representantes da classe dirigente adotassem o seguinte compromisso: vamos tratar todos os homens como iguais e reconhecer-lhes direitos iguais. Uma orientação de cunho socialista, baseada na justiça, é possível nesse sentido. Mas, como já disse, unicamente no seio da classe dirigente. Ao contrário, reivindicar a igualdade de direitos, como fazem os socialistas subjugados, isso não é uma emanação da justiça, é uma emanação da ambição, ou algo assim. Ou seja, o meu ponto é o seguinte: o blá 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 esquerdista do socialismo, sim, totalmente contrário a essas ideias do Nietzsche. No entanto, o socialismo de verdade, que na prática você vê acontecendo, que é sempre uma aristocracia, toda vez que o socialismo dá certo, é uma concentração de poder numa elite. É uma espécie de aristocracia. E tudo bem, nem sempre eles vão ser iguais entre eles, sabe? Mas vamos considerar esse caso, pelo menos hipoteticamente. Não vou entrar na discussão de casos específicos, né? Mas a ideia de, sim, o socialismo é igualdade, mas é igualdade pra nós, os dirigentes do partido. O resto não. E aí, nesse sentido, não é totalmente incompatível com Nietzsche. Vamos voltar então pra mesma frase do socialismo é o fantástico irmão do despotismo esclarecido. Que ele fala depois que o socialismo deseja um poder estatal num grau de plenitude tal que somente o despotismo possuiu. Até o socialismo voltar com essa ideia, só a monarquia absolutista e essa galera tinha tanto poder concentrado neles. E nisso ele inclusive ultrapassa todo o passado, pois trabalha para o aniquilamento puro e simples do indivíduo. Eu queria tratar de uma outra questão que ele fala, que é a do individualismo. O socialismo é somente um meio de agitação do individualista. Ele compreende que, para obter algo, é preciso se organizar para uma ação total. Porém, aquilo que ele quer não é a sociedade como um fim particular, mas a sociedade como um meio de tornar possível um grande número de particulares. A ideia do socialista não é bem coletivismo, num sentido, se for pensar raiz. A ideia é que todo mundo quer seguir os próprios rumos individualistas e eles se juntam para impor esse individualismo coletivo. Mas seria uma coisa assim. Este é o instinto do socialista sobre o qual eles próprios se enganam frequentemente, independentemente do fato de que, para triunfar, seja preciso que eles enganem frequentemente os outros. É preciso que os insatisfeitos tenham algo para poder aferrar a seu coração. Por exemplo, Deus. Agora que este Deus está ausente, o socialismo. Ou ainda, a pátria. É preciso que haja sempre algum pretexto para um grandioso autossacrifício. É preciso que ele seja público, porque ele disciplina, fortalece e encoraja. Mas vamos, tenha em mente que o que eu tô fazendo aqui, no começo pelo menos, é opor o Nietzsche ao socialismo. Mas o Nietzsche não tá falando do Marx. Pensa que o socialismo antes do Marx, e na verdade até acho que antes do século XX, antes especialmente da Guerra Fria, não era tão consolidado como uma coisa específica. O socialismo é um socialismo específico. Mas por um bom tempo eram ideias que tinham coisas em comum, sabe? Eram ideias de socialista, mas não era o socialismo, uma coisa só como a gente conhece. Não tinha uma... Então, o meu ponto é, o que ele tá falando não necessariamente se aplica ao Marx. O Marx é um cara bem específico. Quando você pensa socialismo é Marx, calma. O Marx é desses que quando tem um monte de gente concordando com ele, ele vai discordar dos caras, entendeu? Ele já foi pego falando que ele não é marxista. Outra questão que é importante tratar antes de eu passar para o Marx é a questão da propriedade privada. O Nietzsche fala quando os socialistas eles encontram na fundação do Estado, da propriedade privada, todas essas coisas, violência, injustiça, essas coisas, que eles não estão errados. O problema é o seguinte: tudo que existe está fundado nesse tipo de coisa. E eles não estão oferecendo nenhuma outra alternativa. Não tem outro jeito de fazer. Eles não estão mostrando que existe algum outro jeito de fazer. As coisas que começam justamente na violência. É normal isso. O socialismo moderno quer criar o correspondente laico do jesuitismo. Todos são absolutamente instrumentos. Mas o objetivo ainda não foi encontrado até agora. Instrumentos pra quê, né? Como acho ridículos os socialistas com este otimismo imbecil em relação ao homem bom. O Nietzsche cita o Goethe até sobre isso. Ele fala assim:
não se parecia perceber tudo aquilo que seria preciso perder antes de obter não sei que vantagem duvidosa. Que o Nietzsche é especialmente anti-revolucionário. Tem frases aqui dele falando que você só consegue mudança drástica gradualmente. E o Goethe também, e assim, óbvio, né? É meme, assim, o intelectual bom costuma ser contra a revolução porque tem mais o que fazer. E aí uma outra ideia legal do Nietzsche aqui também, que se relaciona com o socialismo, é essa ideia de melhorar, de querer aumentar o bem-estar no mundo. Tipo, a ideia socialista de não, o mundo tá muito infeliz, todo mundo tá infeliz, insatisfeito, então tem que ter um mundo melhor. Tem que as pessoas serem mais felizes e tudo mais. Daí ele fala assim: não é mudando as instituições que se aumentará a felicidade na Terra, mas eliminando o temperamento sombrio. A situação exterior não acrescenta grande coisa. Tipo, o que importa é como você tá se sentindo, né? Não é... Pode estar tudo acontecendo bem lá fora e você tá mal, pode estar tudo acontecendo mal e você tá bem. Então, pra você aumentar o bem-estar no mundo, não adianta você querer mudar o mundo. Você tem que mudar o temperamento, você tem que mudar você. E daí ele fala, na medida em que os socialistas possuem, em sua maioria, esta má espécie de temperamento, quer dizer, ainda que eles fossem bem-sucedidos em transformar o mundo num paraíso, não adiantaria nada, eles continuariam sendo infelizes, porque o temperamento deles é uma porcaria, eles estão sempre insatisfeitos. E mais, a ideia dele também é de que eliminar o sofrimento não é uma coisa desejável. Não só no sentido de que o sofrimento constrói caráter, entendeu? É mais, deixa eu ver se eu acho aqui. A queda, o fracasso, a exclusão, não são nada que deva ser condenado em si. Trata-se de uma consequência necessária da vida, do crescimento da vida. Quanto mais a sociedade proceder com audácia e energia, mais ela será rica de monstros, mais ela estará próxima do declínio. É uma ignomínia de todos os socialistas sistemáticos pensar que poderia haver circunstâncias, combinações sociais, nas quais o vício, a doença, o crime, a angústia deixaria de existir. Que não importa qual configuração humana você faça, vai ter sofrimento, porque faz parte. Eu sou hostil, ao socialismo, porque ele sonha de uma maneira completamente ingênua com a estupidez gregária do bom, verdadeiro e belo, nos direitos iguais. O anarquismo também afirma o mesmo ideal. 2. Ao parlamentarismo e à imprensa, porque estes são os meios pelos quais o animal do rebanho assegura sua dominação. O socialismo, tirania extrema dos medíocres e dos tolos, quer dizer, dos espíritos superficiais, dos invejosos, daqueles que são quase totalmente comediantes. É na realidade a consequência das ideias modernas. O socialismo é uma consequência da incultura geral, da educação abstrata e da grosseria da alma. Mas então, o vídeo acabou tomando um rumo que eu não esperava, então o Marx acabou ficando de fora, né, no fim das contas, porque as coisas de que o Nietzsche tá falando podem ou não se aplicar ao Marx. Mas eu não quero que vocês saiam de mão abanando quanto a isso, então eu decidi pegar um pouco o Manifesto Comunista aqui, botar o meu chapéu pra encarnar o Marxinho pra vocês. E aí, quero mostrar um negócio aqui pra vocês. Veja o que o Marx no Manifesto Comunista fala da burguesia. A forma como ele tá criticando o que a burguesia faz. A burguesia não pode existir sem revolucionar incessantemente os instrumentos de produção, por conseguinte as relações de produção, e com isso todas as relações sociais. Essa agitação permanente e essa falta de segurança distinguem a época burguesa de todas as precedentes. Dissolvem-se todas as relações sociais, antigas e cristalizadas, com seu cortejo de concepções e ideias secularmente veneradas. As relações que as substituem tornam-se antiquadas antes de se consolidarem. Tudo o que era sólido e estável se desmancha no ar. Tudo o que era sagrado é profanado, e os homens são obrigados finalmente a encarar sem ilusões a sua posição social e suas relações com os outros homens. O ponto dessa história aqui, da destruição de tudo que é sagrado, não é que isso é bom, isso é ruim. Quando você vê essa molecada de hoje falando temos que destruir essas coisas, temos que destruir os valores sagrados, ele não tá dizendo que é pra você fazer isso, entendeu? Ele tá justamente apontando que é isso que a ideologia burguesa faz, eles estão encarnando a ideologia burguesa. Este é o meu ponto. Mas é isso, galera, espero que vocês tenham curtido. Não se esqueçam de dar like, se inscrever, botar o sininho se vocês quiserem. E também me seguir nas redes sociais, não sei se vocês estão sabendo aí, mas eu tô na Twitch TV já, tem um sistema lá de fazer transmissões ao vivo com alguma frequência. Meus gatos causando ali. Gente, ao vivo não. E, enfim, me sigam no Instagram, me sigam no Twitch, me sigam no Twitter. E muito obrigado mesmo. Se vocês quiserem me dar dinheiro e me apoiar pra vocês terem acesso às minhas aulas particulares,
é só me doar no Apoia-se. Esses links ficam todos fixados ali no topo dos comentários. Muito obrigado e até a próxima. Vou lá ver o que meus gatos estão brigando. Falou. No livro do Olavo, O Jardim das Aflições, na segunda metade, ele fala desse espírito de centralização do poder. Ele fala que a restauração do Império Romano foi sempre o motor da nossa história, alguma coisa assim. Então essa ideia de que o socialismo ele faz parte desse movimento de restauração do Império Romano, dessa tentativa de centralizar o poder todo numa pessoa só, ou numa instância só, o poder secular e o poder, tipo, religioso, né? O poder que é o das mentes das pessoas, que hoje é exercido pela mídia nesse sentido.